Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 30 de junho, é destaque na edição de hoje aqui do Jornal de Blumenau. Integrantes da CPI do esgoto de Blumenau podem ser definidos nesta terça-feira. Tem início amanhã aqui em Blumenau o Julho Laranja, o mês dedicado à conscientização e também à promoção de ações contra desastres naturais. Lei estadual pune tutor que cometer maus tratos a animais. Curta-metragem apresenta histórias inspiradoras de idosos da região. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A instabilidade deve durar boa parte desta semana. A temperatura também deve cair a partir de amanhã, com sensação ainda maior de frio devido à umidade causada pelo tempo instável. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para esta terça-feira, vamos ter o avanço de uma nova massa de ar frio que vai trazer o declínio acentuado da temperatura. Mas ao longo da terça-feira, vamos ter novamente um dia de céu variando entre nublado e encoberto e também com ocorrência de chuva fraca isolada, que pode ocorrer a qualquer momento do dia da terça-feira, mas que se altera naqueles períodos de melhoria. Com relação à temperatura, vamos ter ela mais amena ao longo da terça-feira e sensação de friozinho durante a tarde, com a máxima ficando apenas na casa dos 13 graus. Vamos ter a temperatura em declínio ao longo da noite da terça-feira e a mínima ocorre no finalzinho da terça-feira e fica na casa dos 7 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. A Receita Federal fez hoje o pagamento do lote de restituição do imposto de renda. Em Santa Catarina, mais de 366 mil contribuintes receberam um total de mais de 484 milhões de reais. Próximo lote será pago no último dia útil de julho. A consulta será liberada a partir do dia 24. Devem ser anunciados amanhã os nomes dos 5 integrantes da CPI que vai investigar possíveis irregularidades no contrato do esgoto aqui de Blumenau. O portal Informe Blumenau destacou os nomes de Diego Nazato, do Partido Novo, Flávio Linhares, do PL, Egídio Becauser, do Republicanos, Bruno Cunha, do Cidadania e Marcelo Lanzarin, do PP, como possíveis integrantes. A CPI vai investigar possíveis irregularidades no novo aditivo ao contrato, que prevê um reajuste de 10,7% na taxa de esgoto para equilíbrio financeiro e mudança na forma de coleta de dejetos, que agora poderá ser feita por caminhões diretamente da fossa dos contribuintes. Começa amanhã a programação do Julho Laranja, mês dedicado a ações de conscientização e prevenção de desastres naturais. O repórter Belmiro Avancini tem mais informações. A abertura oficial do Julho Laranja será amanhã, com uma palestra do ex-prefeito de Blumenau e atual gestor financeiro do BRDE, o João Paulo Kleinobin. Ele vai falar sobre ações de resiliência urbana, da gestão de desastre ao financiamento do desenvolvimento sustentável. Na quarta-feira, depois de amanhã, portanto, vai ter o plano de evacuação da escola, que contempla todas as escolas da rede municipal e também estadual de ensino aqui da cidade de Blumenau. Essa ação vai levar os estudantes e os profissionais a um protocolo de como proceder diante de uma real situação em caso de uma unidade necessitar de desocupação. No sábado, dia 5, ocorre a principal ação do Julho Laranja deste ano.
que é o simulado de preparação para desastres. Ao todo, serão 18 entidades envolvidas, entre Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o SAMU, a Polícia Científica também envolvida, além de várias secretarias municipais e órgãos que sempre dão apoio, como por exemplo o Jeep Clube e também os radioamadores. O treinamento que acontece lá no bairro Nova Esperança vai ser uma simulação de um evento climático com grande volume de chuva que vai provocar diversas ocorrências na região. Então nesse dia vão haver, no local, resgates, ações de resgate, acolhimento e também a todas as vítimas e aos feridos. Na continuidade do Julho Laranja, no dia 9 de julho, vai ter o Simpósio Municipal de Defesa Civil. Portanto, todo esse mês de julho dedicado às prevenções a desastres naturais aqui na cidade de Blumenau. Gilmar de Souza foi eleito novo coordenador-geral da União Blumenauense das Associações de Moradores, a Uniblan. A entidade reúne as associações de bairros aqui da cidade. Rose Freitas e Marcos César Coelho serão os vice-coordenadores. O mandato é de 5 anos. E na próxima semana tem eleição para a nova diretoria do Blumenau e Vale Europeu Convention Bureau. Apenas uma chapa concorre ao pleito. Ela tem Mauro Cunha, do Hotel Rimmenblau, como candidato a presidente. E Jonathan Beckendorf, do Dr. Blumenau CAF, como vice. A eleição está programada para terça-feira da semana que vem, dia 8 de julho. Quem cometer crime de maus-tratos contra animais deverá arcar com as despesas do tratamento do animal agredido e poderá perder a guarda. É o que determina uma lei sancionada recentemente pelo governo do estado. Maus-tratos a animais é crime, mas a partir de agora a pena vai ser mais severa em Santa Catarina. A nova legislação, recém-sancionada pelo governador Jorginho Melo, altera o Código Estadual de Proteção aos Animais com o objetivo de responsabilizar os agressores. O condenado vai arcar com as despesas do tratamento do bicho agredido e poderá perder a guarda dele caso seja o tutor. O projeto de lei é do deputado Ivan Nats, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado em maio. De acordo com o texto, o agressor deverá fazer o pagamento integral das despesas, desde os custos com transporte, hospedagem, alimentação, serviços veterinários e o que mais for necessário. O parlamentar cita ainda que dados recentes divulgados pela Divisão de Proteção Animal da Polícia Civil de Santa Catarina registram que desde o ano passado, somente na região da Grande Florianópolis, foram registradas mais de 3.000 denúncias de maus-tratos contra animais, resultando em centenas de inquéritos policiais. Além disso, também foram resgatados cerca de 700 animais agredidos ou mantidos em locais insalubres em condições precárias de sobrevivência. A duplicação da BR-470 prevê a construção de mais 3 viadutos no trecho de Blumenau. Nenhum teve a obra iniciada. 2 estão no lote 3, um no quilômetro 52 e outro no quilômetro 54, e um no lote 4, no quilômetro 60. Dos 27 viadutos previstos na duplicação, 18 foram concluídos, 5 estão em construção e 4 não tiveram as obras iniciadas. Olá, amigos da TV Galega. Vamos mais uma noite falar de trânsito seguro. Você conhece o semáforo? Com certeza você já deve ter visto. Na nossa cidade, Blumenau, temos muitos. Em vários outros lugares, em várias outras cidades, também podemos vê-los. Mas estamos respeitando realmente as suas orientações? Algumas pessoas confundem quais são as suas ordens, quais são as suas orientações e acabam cometendo equívocos no trânsito e até, infelizmente, proporcionando sinistros. Então vamos lá. Quando vemos a luz vermelha acesa, significa que devemos parar, devemos estar com o nosso carro totalmente parado. Não devemos avançar.
Não há um limite. Mas quanto por cento eu posso passar? Quantos segundos eu posso passar enquanto ele está vermelho? Assim que ele ficou vermelho, eu posso passar, professor João? Não, você não pode. Você tem que ficar com seu veículo parado, aguardando a sua vez. Então, é uma lenda, é um erro acreditar nessa porcentagem de segundos que eu posso passar com um semáforo vermelho. Não pode não, tá? No verde, nós temos a passagem, então, liberada, permitida. A passagem é permitida, assim falamos. Então, eu posso circular com meu veículo dentro da velocidade que a via permite e assim, então, continuar o meu trajeto. Legal. Mas e no amarelo? No amarelo, professor, nem precisa me dizer, eu já sei. Acelera que dá. Não. É um grande equívoco, um grande erro. Quando o semáforo fica com a luz amarela acesa, eu acelero para poder passar. Não, a luz amarela significa atenção, é uma advertência. Mas é uma advertência, não é para eu ficar atento, passar rapidão que logo vai ficar vermelho. Não, é para eu ficar atento, reduzir a velocidade do meu veículo e aí sim ficar com ele totalmente parado porque logo virá a luz vermelha. Então eu preciso continuar assim. Importante conhecermos e respeitarmos as leis de trânsito. Uma excelente semana. Um forte abraço. João Thomas participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. Começou na semana passada a obra de manutenção do Museu Fritz Miller, ali na rua Itajaí. O espaço terá o telhado recuperado e as paredes reforçadas e pintadas. Os trabalhos devem durar 60 dias. O investimento é de R$90 mil. O local foi fundado em 1936 para manter viva a memória e o trabalho do naturalista. Vai ser lançada amanhã a websérie Saber Viver, que tem a terceira idade como destaque. O evento é gratuito e aberto à comunidade. O curta-metragem apresenta histórias inspiradoras de idosos da região de Blumenau e de como suas vivências podem ser valiosas para as futuras gerações. Conta com 5 capítulos: Nunca é tarde para aprender, Idosos e mercado de trabalho, A vida é movimento, Socialização e O que esperar do futuro. A inspiração veio exatamente do contato com esse público. A gente mostra como ter qualidade de vida na terceira idade. E não é só para as pessoas que estão na terceira idade, mas sim também para os mais jovens aprenderem, né, por meio de exemplos inspiradores, como a gente pode chegar bem lá. E eu não estou falando nem da questão financeira, né? Para ter um exemplo, as pessoas que têm amigos leais, amigos verdadeiros, para vocês terem ideia, vivem em média 7 anos e meio a mais. E são pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, como por exemplo uma caminhada, que pode fazer a diferença na nossa qualidade de vida. E é isso que a gente quer mostrar com esse material. Então a gente convida todos. Tem uma outra história muito legal também de um senhor de 79 anos que encontrou o amor da vida dele agora, na terceira idade, com 79 anos. Uma outra idosa de 95 anos que lê livros toda semana. Então, enfim, são várias histórias inspiradoras e que talvez nos ajudem a procurar o que a gente pode melhorar na nossa vida para viver mais e melhor. O evento acontece amanhã às 19h, no auditório da Etsus, que fica na rua 2 de setembro, 1510, na Itopava Norte. A entrada é de graça e aberta a toda a comunidade. A série conta com tradução em libras e autodescrição. O tempo total do curta-metragem é de 35 minutos e a produção tem classificação indicativa livre. A websérie também será disponibilizada na íntegra para toda a comunidade pelo canal do youtube.com/saberviverdoc a partir do dia 1º de julho. E as novidades podem ser acompanhadas pelo Instagram, instagram.com/saberviver.doc. A história do Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens de Blumenau, FENATIB, ganhou um livro. A obra Uma Janela para a Cidadania
foi escrita por Maria Terezinha Raimann e será lançada nesta quinta-feira, dia 3 de julho, durante a abertura da 3ª temporada de exposições do Museu de Arte de Blumenau. Boa noite, Jorge. Um abraço para você, um abraço também para os amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte. E o destaque é para a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, porque nós tivemos aí no final de semana mais uma rodada da Série B do Campeonato Catarinense. E, claro, destaque para a derrota da equipe do Blumenau Esporte Clube para o Carlos Zanon pelo placar de 1-0. O Beck perdeu a invencibilidade, mas não perdeu a liderança ainda da competição. O Tricolor tem 10 pontos conquistados, mas tem que folgar dentro dessa primeira fase da competição. Folga na última rodada, inclusive. A equipe não conseguiu fazer um bom jogo ontem na Cidade Brusque. O Carlos Zanon conseguiu um gol de falta e aí, né, se fechou. Bola para o mato, que o jogo é de campeonato, e conseguiu segurar a boa equipe do Blumenau, mas que não fez um bom jogo ontem diante do seu torcedor lá na Cidade de Brusque. Agora o Beck tem pela frente o Juventus de Jaraguá. O Juventus que empatou ontem também com o Nação Esportes lá em Joinville. 0-0 foi o placar. O Juventus é o terceiro colocado com 9 e o Beck é o líder com 10. É um confronto direto nessa classificação aí na parte de cima da tabela. Já o Metropolitano, que folgou, não folgou no final de semana, o jogo do Metropolitano ele foi cancelado devido a fortes chuvas aí que aconteceram lá no Planalto Norte Catarinense e por isso que a partida foi cancelada. O Metrô joga agora a quarta contra a equipe do Porto, que é o lanterna do campeonato, 4 jogos, 4 derrotas, até aqui tem a equipe de Porto União. O Verdão viaja amanhã à tarde, depois do almoço, rumo ao Planalto Norte, onde fica concentrado até momentos antes da partida. Só tem um resultado que interessa, a vitória. Por quê? Se o Metropolitano vencer, ele está com 4 pontos, vai a 7. No final de semana ele recebe aqui no SESI no domingo a equipe do Fluminense, da cidade de Joinville. É um adversário também que tem um investimento menor, um adversário também que jogando aqui em Blumenau, o Metropolitano precisa vencer. E aí vencendo ele chegaria em 10 pontos e ficaria na prateleira de cima da classificação do Campeonato Catarinense de Futebol. O Fluminense já aprontou sábado. Fez com que o Tubarão demitisse o seu treinador, o Sandro Sargentin, depois da derrota lá na cidade de Joinville, pelo placar de 3-1. Fluminense 3, Tubarão 1. O Tubarão até saiu na frente, depois tomou uma virada no segundo tempo e o Tubarão amarga lá embaixo, apenas a 8ª colocação no campeonato com apenas 2 pontos conquistados. O Tubarão agora tem o Carlos Zanon na próxima rodada, lá em Tubarão, tendo que ganhar de qualquer maneira para continuar sonhando ainda com uma possível classificação à próxima fase da competição. Não vai ser fácil a vida do Tubarão, mas ainda há terreno, ainda há caminho para pavimentar. As duas equipes, então, de Blumenau, nesse momento, estão aí com foco total na classificação. O Beck tem 10 pontos, o Carlos Zanon tem 9, o Juventus tem 9, o Nação tem 8, o Fluminense tem 5, o Metropolitano tem 4, tem um jogo a menos, joga na quarta-feira. É a zona de classificação. Fora da zona de classificação, o Camboriú, que folgou na rodada, o Tubarão, que jogou, mas perdeu, e o Porto, que joga contra o Metrô na quarta-feira. Amanhã a gente volta destacando mais sobre o esporte aqui no Jornal de Blumenau. Tchau, tchau, Jorge. A seguir, como envelhecer de forma saudável. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação.
Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como podemos nos preparar para uma velhice saudável, com o geriatra Mário Cato, que está aqui com a gente. Doutor, boa noite, muito obrigado pela atenção conosco. Boa noite, como vai? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas que estão em casa. Doutor, muita gente acredita que a vida é curta e que o importante é o viver o agora. E acaba não se prevenindo para uma vida mais longa. Quais as consequências, doutor, que a falta de prevenção pode trazer quando chegamos na velhice? Bom, primeiro que a gente tem hoje números que o envelhecimento tem se tornado muito mais frequente. Quando a gente olha, quando a gente era criança, a gente quase não via idosos de 70, 80 anos, era muito raro, hoje é muito, muito comum. E quando eu não vou prevenir, quando eu não vou pensar nessa fase de uma forma saudável, eu vou perder minha qualidade de vida, porque eu vou passar vários anos daqui a pouco adoentado, acamado, restrito das minhas atividades. Então, a grande questão é a qualidade de vida, a gente perde muito da qualidade de vida. O que os mais jovens devem prevenir e de que forma, doutor? A gente sabe assim, o quanto que é importante para ter saúde, a gente ter uma boa alimentação e atividade física. E a atividade física ela é essencial desde a infância, por isso que tem uma disciplina específica na escola, educação física, para ensinar as crianças a praticar uma vida saudável desde jovem. E a gente também tem que cuidar muito da alimentação. E por que é mais comum, né, a gente se preocupar com a velhice quando nós chegamos aos 50 anos, ou seja, quando nós estamos batendo na porta? Eu acho que a gente é o eterno adolescente, né, inconsequente, não mede as consequências, né? E a gente tem que tomar a decisão em algum momento da vida. Eu lembro que eu estava na faculdade, lá eu tomo a decisão que eu tinha que ter uma vida saudável, manter no peso, fazer minha atividade física, controlar a minha alimentação. Então a gente tem que entender que se eu vou envelhecer, eu quero envelhecer com saúde, uma vida plena, que eu possa viajar, que eu possa poder fazer meus trabalhos que eu queira, que eu possa fazer meu lazer, que eu possa poder sair com a família, com os amigos. Se eu pensar uma vida plena, eu tenho que ter saúde. E para ter saúde eu preciso tomar decisões o quanto antes. Hoje quando a gente fala em prevenção, a gente fala em patologias, várias doenças, mas a gente tem que prevenir a saúde mental também, doutor? Também, a gente não separa mais o que é a saúde física da mental. As duas coisas estão intimamente interligadas. Então a saúde mental hoje ela é um elemento importante na nossa qualidade de vida, e com as cidades aumentando e a gente tendo essa correria do dia a dia, a gente põe em risco também a saúde mental. E as questões do trabalho também impactam muito nisso. Hoje eu estava vindo para cá e o trânsito que tinha do local onde eu estava até aqui foi terrível. Quanto que isso não impacta na saúde mental?
Quando a gente tem problemas, por exemplo, do abastecimento da água, o quanto isso não impacta na saúde mental, porque eu não sei se eu vou ter a condição de dar banho na minha criança durante a noite. Então tudo isso impacta a qualidade de vida, as questões da sociedade impactam na saúde mental. E aí a gente tem que ficar atento a isso, né? Não dá para simplesmente ignorar. O aumento da longevidade também aumenta a preocupação com a saúde dos idosos? Não tenha dúvida, porque também a gente sabe que tem um componente físico nas doenças e o envelhecer, a idade, ela não é uma doença, mas ela me deixa mais frágil para algumas delas. Então é lógico que com o passar do tempo as doenças como as oncológicas, o câncer, ela aumenta com o passar da idade. Lógico que as doenças cardíacas aumentam com o decorrer da idade. As doenças neurológicas, as neurodegenerativas, como o Parkinson, o Alzheimer, elas aumentam com a idade também. Então, quanto mais eu envelheço, mais chance eu tenho de ter alguma das mais diversas doenças. Por isso que eu repito, a gente ter hábitos saudáveis diminui muito o risco dessas doenças. Para chegar fortalecido ali nessa época e ter mais condições de batalhar contra alguma doença, caso ela venha aparecer, né? E a gente vive uma preocupação a mais agora, que é a dengue, e as vítimas fatais aqui em Santa Catarina são, na maioria absoluta, quase idosos, né? E isso tem gerado uma preocupação ainda maior, né? E isso é um dado importante, porque diferente do resto do Brasil, que as vítimas são jovens, tanto que a vacina vem para os jovens no resto das regiões, na região sul ela afeta mais os idosos. A gente não sabe ainda o porquê. Não há uma explicação para isso. Talvez porque a região sul tenha mais idosos do que em outras regiões do país, mas ainda não tem uma explicação. Mas tem afetado sim mais idosos, e o que eu gosto sempre de explicar disso, né? O idoso já tem um problema com a hidratação, ele já é um desidratado, ele já toma menos líquido e biologicamente o corpo dele já é um pouco mais, entre aspas, seco, desidratado. E a dengue, uma das grandes coisas que faz é desidratar as pessoas. As pessoas têm que tomar muito líquido. E muitas vezes pode ser por isso que os idosos tenham mais fragilidade aqui em Santa Catarina e na região sul do Brasil. A gente sabe que a prevenção é a eliminação de focos, né, da dengue. Mas quanto aos efeitos, há alguma prevenção nesse sentido? Algo que as pessoas podem se prevenir para resistir melhor a essa doença? Bom, primeiro, passar muito repelente. Eu acho que isso se tem mosquito, infelizmente, porque a gente talvez não faça o nosso dever de casa, que é cuidar do nosso jardim, do nosso entorno, se tem mosquito eu tenho que usar muito repelente. E se eu tenho uma suspeita ou estou contaminado com o vírus da dengue, eu preciso tomar muito líquido e evitar medicamentos que aumentem o tempo de coagulação. Então eu tenho que evitar o AS, os anticoagulantes, anti-inflamatórios. Então eu tenho que tomar cuidado com as medicações, porque um dos grandes sintomas é dor. E aí o que eu vou recorrer? Eu vou usar medicamentos para dor, como um AS, uma aspirina. E a aspirina pode prejudicar muito o andamento da dengue nessa pessoa. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Doutor, quem chegou à fase do idoso está nos acompanhando agora, né? Quais são os principais cuidados em casa, fora, quem ainda trabalha? Bom, primeiro que a gente gosta sempre de falar assim, a medicina sempre tentou cuidar dos acidentes. Na fase das crianças, acidentes das crianças, do jovem, por causa do capacete, do cinto de segurança. E com o idoso não é diferente, a gente tem medo dos acidentes. Os acidentes domésticos com as quedas do idoso impactam muito na qualidade de vida, porque quando ele quebra um fêmur, por exemplo, só para você ter uma ideia, de cada 4 que tem fratura de colo de fêmur, só um volta a uma vida normal. O segundo tem uma vida com sequelas e 2 deles vêm a óbito. Então, esse é um problema muito grande, os acidentes. Além disso, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os idosos, com relação ao polimedicamento.
Porque a gente, ao usar medicamentos de forma exagerada, errada, eu tenho pressão alta desde os 40 e poucos anos. Eu tenho certeza que quando eu tiver meus 80, talvez minha pressão seja um pouco menor. Então talvez eu possa diminuir a dose do meu remédio. Só que se eu mantenho a mesma dose, eu posso fazer hipotensões, facilitar quedas, piorar a parte cardíaca. Então tem que tomar muito cuidado com a medicação. Então por isso que os idosos têm que estar sendo vistos e revistos frequentemente pelo seu médico. E na questão dos acidentes domésticos, né? Muitos chegam muito bem nessa fase do idoso, né? E ainda tentam fazer coisas que fariam lá atrás, mas que o corpo já não ajuda mais, né, doutor? Eu acho que eu sempre digo... Olha quantas quedas de telhados que a gente registra. Eu falo para meus pacientes que a gente tem que usar o espelho para saber a idade que tem. Porque se eu tô com 80 anos, eu não posso subir para trocar o telhado que está quebrado. Então, eu vou ter que pedir para o meu filho, meu neto, e mesmo assim já é perigoso. Mas então a gente tem que tomar muito cuidado com a altura. Escada, banquinho é um terror para o idoso. Mas o tapetinho é um problema, porque ele pode tropeçar e cair. A ausência de barras de apoio, porque eu preciso de barras no banheiro, perto da cama, para ajudar a levantar. Então eu preciso pensar muito nos acidentes. A iluminação é essencial, um ambiente escuro, meia luz, aquele corredor que fica sem iluminação, é lá que eu posso não ver o brinquedinho do meu neto, do meu bisneto tropeçar e cair. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Os acidentes também são graves com o idoso. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado pelo espaço e boa noite a todos e todas. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.